Oi pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente recebe bastante dúvida por e-mail. Acho que é um dos posts mais acessados do nosso site, que é a equivalência de diploma. Apesar de ser um processo bem simples, é uma coisa que gera muitas dúvidas, né? Exato. Então hoje o Will vai explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Vamos começar então. O que é a equivalência? Explica pro pessoal. O que é a equivalência de diploma? Primeiro, é importante deixar bem claro que nesse vídeo a gente vai falar sobre equivalência de diploma, Educational Credential Assessment, né? O ECA, ou ECA, como é bem conhecido aí por muitos, né? O que é esse procedimento de equivalência de diploma? É um procedimento que ele é mandatório para determinados processos de residência permanente para o Canadá, como por exemplo um Express Entry Federal Skilled Worker, ou então se a pessoa quiser receber pontos por estudos de ensino superior ou de ensino médio completado fora do Canadá, né, em algum processo de imigração federal, como por exemplo um Canadian Experience Class ou um Federal Skilled Trades, ou então para determinados processos de residência permanente num nível provincial, tá? Tem algumas subcategorias provinciais que elas não são necessariamente mandatório ter a equivalência, mas se a pessoa tiver, tem ali um plus, como é, por exemplo, os casos das subcategorias do BCPDP, né, que é o British Columbia Provincial Nominee Program. E aí, o que vai ser feito nessa equivalência de diploma? É basicamente uma organização, né, responsável por isso, vai receber os documentos daqueles seus estudos, né, concluídos fora do Canadá, e ele vai fazer um assessment de acordo com os parâmetros de estudos aqui dentro do Canadá, para identificar se o que você fez fora, né, o que você fez fora do Canadá de estudos, o que ele equivale aqui dentro do Canadá. Isso, por exemplo, se eu completei um bacharel no Brasil, né, o que isso seria corroborado aqui no Canadá? Né? Então seria também um bacharel? Ou seria talvez considerado alguma coisa superior a isso ou inferior a isso? Então, dependendo do que for, vai ter esse resultado, e é com base nesse resultado que você vai poder prosseguir, né, ou não, para um processo de residência permanente em um desses programas. Aproveitando essa parte que você falou, tem muita gente que pergunta: tal coisa que eu fiz no Brasil, vai ter equivalência disso? Tem como saber antes deles fazerem essa equivalência? Não, a gente tem como ter ali uma probabilidade, né? Sim. Então, por exemplo, pelo histórico, né? Ainda mais, por exemplo, eu que já cuido de diversos casos, já tenho ali dezenas de casos que já cuidei, né, do processo da residência permanente, então eu já passei por diversas equivalências de diplomas de diversos clientes, né? Então a gente tem ali uns patterns, né? Então geralmente o que a pessoa estuda isso, tem um resultado X, eu consigo também direcionar qual que é o melhor local, né, para a pessoa fazer, o que vai trazer ali às vezes maior benefício, dependendo da organização que presta o serviço de ECA, mas de qualquer forma não tem jamais como eu ou qualquer outro profissional falar assim, olha, é isso que vai vir no resultado. Então, na realidade, o cliente ele vai ter que realizar o processo da equivalência e, quando chegar o resultado, é aquilo que vai valer. Mas aí, se o pessoal quiser saber uma prévia do que a graduação deles do Brasil vai valer aqui, né, com base no seu conhecimento do que você já fez, aí seria através da consulta, né? Pode marcar uma consulta com você, ou fazer o processo de equivalência também que você faz também, né? Sim, exatamente. Eu também presto esse serviço, né? Então, durante a consulta, eu já consigo, né, de acordo com a análise dos estudos da pessoa, eu já vejo para onde, né, seria melhor ela fazer e o que geralmente, né, qual é a maior probabilidade de vir como resultado, mas de qualquer forma tem que aguardar o resultado oficial para ter certeza, né? Mas dá pra gente já dar uma prévia. Sim. E se a pessoa quiser, né, como às vezes acaba sendo um pouco complicado juntar todos os documentos, se você gostaria de ter um double check, tem um serviço que também presta para auxiliar em todos os passos ali da equivalência, né, para dar orientação, reavaliar os documentos, inclusive, dependendo do que for, eu mesmo já envio parte dos documentos para a organização que for fazer o ECA e tudo mais. Tá. Ou se fazer o processo com você também de PR, vai estar incluso isso já também. Sim, exatamente. Os processos de PR, né, quando já faz ali a contratação inteira, eu já vou auxiliar em todos os critérios, não só na equivalência, mas a equivalência como faz parte também da maioria dos processos de residência permanente, isso já vai estar incluso, então eu já vou auxiliar. Bom, mas não vamos confundir aí equivalência de diploma com validação do diploma, né? Explica aí a diferença, o que seria a validação do diploma. Então, a validação do diploma, ele é ali um dos steps necessários para a pessoa conseguir atuar aqui no Canadá numa profissão, não, numa ocupação que ela é regulamentada, né? Aqui no Canadá, como no Brasil e como em diversos países no mundo, existem profissões que elas não são regulamentadas e outras que são regulamentadas, né? As que são regulamentadas, geralmente é necessário um tipo de licença para estar operando, né? Para estar atuando naquela ocupação.
E é a mesma coisa aqui no Canadá. Então, posições como, por exemplo, um physician, né, um médico, um engenheiro, são profissões que elas têm ali uma determinada licença, tem um órgão que regulamenta a atuação, né, aquela atividade profissional, e você, para atuar naquela atividade profissional, você tem que ter uma licença com esse determinado órgão, que aqui no Canadá pode ser um órgão ou provincial ou um órgão federal. Então não confundam a equivalência de diploma para finalidade de residência permanente no Canadá com uma validação de diploma, que é ali um dos steps para que você consiga ser licenciado a trabalhar numa profissão regulamentada aqui no Canadá. São duas coisas diferentes. Tá, então essa parte de validação o Will não trabalha, né? Então as pessoas que quiserem validar o diploma dela para poder trabalhar aqui, elas devem procurar as organizações responsáveis ou na província ou na área federal, né? A gente jogar aí no Google sua profissão e a província que vocês conseguem encontrar, entre em contato com eles e aí vocês iniciam esse processo. Então agora chega de enrolação e vamos começar a falar aí dos órgãos, né? Como que é o procedimento de cada órgão, o que tem que ter dentro dos envelopes. Então a gente vai falar sobre 3 órgãos aqui. Quais são? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o WES, né, que é o mais famoso, World Education Services, em que a maioria das credenciais de estudos podem ser feitas com eles, assim como também com IQAS, né, que ele é basicamente um WES, só que eles são do governo da província de Alberta, e eles são um pouco mais demorados, só que dependendo do tipo de formação que a pessoa tenha no exterior, às vezes vale mais a pena que ela faça com o IQAS do que com essa. Eu vou explicar tudo isso, tá? E também vou falar um pouco sobre o Medical Council of Canada, que é um órgão diferente para quem é formado em medicina, né? As pessoas têm que fazer com o Medical Council of Canada, assim como, por exemplo, quem é formado em farmácia tem que fazer com o Pharmacy Board. Mas de qualquer forma, hoje aqui eu só vou falar sobre o WES, IQAS e Medical Council of Canada. Então vamos começar aí pelo WES. Quais são os procedimentos para a pessoa aplicar aí para fazer a equivalência do diploma com eles? Certo, o primeiro passo é fazer o cadastro no website do WES, né, das credenciais que vão eventualmente ser feitas ali a equivalência, né? Então, quais são as credenciais que a pessoa quer incluir? Num processo padrão do WES, né, para a equivalência, né, o ECA, você pode incluir até 3 credenciais de estudos pelo mesmo custo do package. Sim, isso é bem legal, né? Exato, e aí se você tiver mais para incluir, precisar incluir mais, aí tem um custo adicional em cima disso, né? Mas de qualquer forma, é importante analisar quais são as credenciais que a pessoa precisa de fato incluir, porque às vezes você vai gastar dinheiro desnecessário, né? Porque só com poucas já vai ser ali um resultado mais do que o suficiente. Depois de ter o cadastro feito, né, e aí a pessoa faz o pagamento da taxa do WES, ela vai receber um número de identificação de cliente, que é o WES Reference Number. E esse número de identificação ele tem que estar ali em todos os packages, todos os tipos de comunicação por mail que vai ser enviada para o WES, né? Uma correspondência ali que vai ser enviada para o WES, todas elas vão ter que ter ali no endereço de remetente, né? O número do WES Reference Number, para que quando chegar isso no WES, eles consigam identificar qual é o cliente deles que enviou aquele parcel, né? Que enviou aquela correspondência. E aí, assim que o cadastro for finalizado, você já pode começar a preparar a documentação que vai ser submetida pro WES, né? Que eles vão precisar ali de alguns documentos para ele analisar, né? Para que eles possam analisar esses estudos dessa pessoa e possam, através disso, trazer ali um report final em cima daquela equivalência, né? E aí, qual que vai ser o primeiro passo? Vai ser traduzir os documentos necessários, que na maioria das vezes vão ser o diploma e o transcript, né? O que seria isso? Seria o certificado de conclusão daquele ensino superior ou ensinos superiores e também os históricos, né? Os históricos finais daqueles estudos. E aí o histórico é aquele documento que traz todas as matérias que a pessoa fez com as notas, tá? É um documento geralmente de umas 2, 3 páginas no máximo, que cita todas as matérias, as notas recebidas e dizendo que passou em todas, né? Suficiente para ter graduado naquele programa de ensino superior. Aí a pessoa pode utilizar o que ela já tem desse, não precisa nessa parte pedir para a universidade ainda, né? Ela pode usar a cópia que ela tem. Se ela já tem, né? E aí se pressupõe que a pessoa já tem uma cópia do diploma, uma cópia do histórico, ela já pode pedir para traduzir. E aí, na tradução, a gente recomenda que a tradução seja feita com a DocsBase. Eles são um serviço fantástico, a gente já falou várias vezes aqui no canal da DocsBase, e a gente continua citando eles depois de tantos anos, porque eles ainda continuam sendo o serviço mais fantástico e pelo menor preço que a gente tem visto, tá? Todo mundo que a gente recomenda, eles depois voltam, nos escrevem e falam assim: muito obrigado, meninos, por ter indicado o DocsBase, que eles realmente foram muito bons, eu economizei tanto com relação à tradução, então é muito bom, né? O Gregory pode falar inclusive mais sobre isso. Então, a gente vai deixar aqui o link aqui embaixo, né? A gente tem um promo code com eles, né? Que vai dar um desconto ainda extra, apesar do valor deles ainda serem mais barato, né? Ainda tem mais um descontinho aí,
que aí vocês podem utilizar. Com certeza. E é um serviço que vocês podem utilizar estando em qualquer lugar do mundo, porque eles fazem isso de forma eletrônica, tá? Você está no Brasil, está em qualquer lugar, só mandar um e-mail com o attachment dos documentos que você precisa fazer ali, aquele quotation, né? Aquele orçamento, e aí eles vão te responder em pouco tempo, vão te responder com um orçamento em cima da tradução daqueles documentos. Aí se você quiser prosseguir, é só dar o ok, faz o pagamento, eles já providenciam a tradução, fica pronto ali em coisa de 2, 3 dias, né, úteis no máximo. E aí depois eles vão providenciar uma cópia eletrônica, né, uma versão eletrônica daquela tradução, e vão enviar a cópia física da tradução para o seu endereço. Só que aí, para a finalidade da equivalência, você só vai precisar da cópia eletrônica, tá? Porque vai ser só uma cópia simples daquela tradução. E aí você vai juntar agora os documentos para enviar para o Wes. Né? Os documentos que você vai enviar, que são da sua parte, vão ser uma cópia simples do diploma original, uma cópia simples da tradução desse diploma, uma cópia simples do histórico que você já tem, né, daquela formação, e uma cópia simples da tradução desse histórico. Tá? Esses documentos você vai juntar e enviar para o Wes no endereço que eles fornecerem para você no cadastro. Tá, então esse é o primeiro envelope aí, gente. Então misturem os envelopes aí, né? A gente vai falar agora do segundo envelope, do segundo passo aí. Exato. E aí a segunda parte que você já pode fazer, inclusive em paralelo dessa primeira, tá? É solicitar para a instituição de ensino superior que você completou os estudos uma segunda via do histórico da sua formação. Tá? E aí você pode falar assim, William, mas a data vai estar ali diferente. Não importa, tá? Tem que ser uma via emitida diretamente pela instituição de ensino superior. E aí quando essa via já estiver emitida, a instituição de ensino superior ela vai ter que colocar dentro de um envelope timbrado, lacrar e carimbar ali no lacre com uma assinatura de alguém ali da secretaria, algum responsável, né? Pra mostrar que aquele envelope, depois de selado, ele não foi mais violado, ele não foi aberto. Sim. E aí, se a universidade ela já tiver o serviço de enviar direto pro Wes, eles vão fazer isso. Caso contrário, que é a maioria dos casos, né? Eles não fazem isso. Alguém na responsabilidade vai lá, busca aquele envelope, ou você, ou alguém da sua família, enfim. Alguém vai lá, retira esse envelope e envia depois direto pro Wes, tá? Sim. Tem como o serviço ser feito tudo no mesmo envelope. Então, por exemplo, eu ainda não o envelope da entrega, não o envelope da faculdade. Exato. Né? São os dois envelopes separados e aí você coloca no envelope do correio ali. Exato. Então vamos supor, um envelope lacrado ali da universidade com uma segunda via do histórico, né? Bonitinho, não tem mais nada ali dentro, só o histórico. E aí vai ter ali os outros documentos que são aquelas cópias simples que eu já citei aqui no vídeo. Vocês podem colocar tudo isso no mesmo malote do envio de correio. Sim. Vamos supor um Sedex Internacional, um FedEx, whatever, né? E aí envia isso depois pro Wes, tá? E aí você só paga um envio internacional. Geralmente eu recomendo isso porque aí você economiza com o custo de envio internacional, né? Então é só aguarda receber tudo e depois já envia de uma vez. Mas desde que garanta a inviolabilidade do envelope emitido pela instituição de ensino superior, tá? Isso é mandatório. Caso contrário, eles vão pedir novamente e aí isso vai atrasar o processo. E depois que o Wes recebe tudo isso, eles vão emitir um e-mail, né, uma notificação dizendo assim, olha, nós recebemos os documentos e daí em diante começa a contar o tempo de 35 dias úteis, que é o tempo atual de processamento deles, tá? Assim que concluir esse período, eles vão emitir um report, que aí vai ser o resultado daquela equivalência, dizendo assim, olha, esses estudos que você fez aqui, ele tem, esse daqui seria a equivalência para parâmetros canadenses, e é esse resultado que vai dar para utilizar num processo de residência permanente. Tá? E o Wes, de todas as organizações autorizadas pelo governo do Canadá, ela até agora é a mais simples, tá? A mais simples e a mais rápida. Bom, agora vamos falar de outro órgão aí, que é o IQAS, que o Will já explicou um pouquinho sobre eles no começo, que é mais demoradinho aí, né? Tá demorando quanto tempo? Tá demorando atualmente, pelo que eles informaram, 23 semanas, né? Só que a partir do momento em que eles dão um acknowledgement de ter recebido os documentos, e isso também demora, né? O processo todo tá demorando agora, se a gente calcular desde a preparação dos documentos até ele ficar pronto, entre uns 10 meses em média. Nossa, é muito tempo, né? Tá demorando bastante tempo. Mas basicamente, por que alguém escolheria fazer com um órgão que é tão demorado? Sim. Né? Dependendo do caso, às vezes vale mais a pena. Por quê? Especificamente com relação ao caso de formação em direito, né? A formação em direito é um dos tipos de formações que para processos no Express Entry recebe uma pontuação diferenciada caso a equivalência desse diploma venha como Professional Degree, tá? A mesma coisa acontece com, por exemplo, a formação em medicina, uma formação em medicina veterinária, tá? E algumas outras, tá? Mas com relação a de direito, geralmente é só o IQAS que traz o resultado favorável, um resultado ali de Professional Degree. Se a pessoa fizer
Com o WES, na maioria das vezes, ele vai vir como Bachelor's Degree. Então vale mais a pena fazer com a QAS, que já tem uma maior probabilidade de vir no resultado como Professional Degree. Sim, em outras profissões regulamentadas, o WES atualmente está até dando esse Professional Degree, né? Sim, como por exemplo para odontologia, para medicina veterinária, o WES já traz o Professional Degree normal. Mas então, direito ainda tem que ser pelo IQOS. Direito, aí eu ainda recomendo pelo IQOS, porque pelo que a gente está vendo de histórico, não está sendo muito interessante pelo WES, tá? Então, faria ali pelo IQOS para que tenha uma pontuação de Professional Degree, que é a mesma de um mestrado. Então, às vezes, vale mais a pena esperar aqueles meses a mais, né, bons meses a mais, para no final ter uma pontuação melhorada com Express Entry. Mas isso varia de acordo com a estratégia, tá? Tem estratégias que, inclusive, mesmo a pessoa tem formação em direito, vale mais a pena ela fazer com essa. Mas tudo isso a gente vê, por exemplo, numa consulta. Uma consulta, né? Exato. Mas o que muda, sim, né, que com relação... muda no processo, documentos... O processo, basicamente, ele segue o mesmo flow. O primeiro passo é o cadastro com a EQAS, e aí a pessoa vai receber um número de identificação com a EQAS, né, de cliente, e aí depois vai preparar a documentação. Só que na hora de enviar os documentos, são todos aqueles que eu já comentei do WES, mas alguns outros, como por exemplo, a EQAS ele vai solicitar uma cópia simples da Biodata Page, do passaporte atual da pessoa, né? Ele vai solicitar uma cópia do checklist, que já vem junto no solicitação de documentos deles. Exato, aí a pessoa baixa e preenche. Um formulário que já vai vir incluso no package do IQAS, então isso também tem que ser assinado, preparado direitinho. Uma cópia do recibo de pagamento. E se essa pessoa que está pedindo a equivalência dos diplomas, ele já teve alguma mudança de nome, ela tem que também enviar os documentos com relação à mudança de nome. E aí, se esses documentos eles estão num idioma que não seja inglês, eles também vão ter que ter uma tradução juramentada com relação a isso. E também vale fazer a pena com a DocsBase nesses casos. Aí daí em diante, depois que é enviado toda a documentação para o IQAS, eles informam no site deles que eles estão demorando alguns meses até eles darem uma confirmação de que receberam os documentos. E depois desses meses, aí sim que eles confirmam, que começa a contar as 23 semanas de processamento médio deles. Por isso que eu tô falando que tá demorando tantos meses assim, tá? Porque eles acabam sendo bem lentos em cada step. E agora vamos falar aí do Medical Council of Canada. E aí, o que muda nesse caso? Certo. Esse é aquele que eu comentei, né, uns minutos atrás no vídeo, que é somente para quem se formou em medicina, tá? E aí, nesses casos, a pessoa que se formou em medicina, ela vai ter que fazer a equivalência de diploma pelo Medical Council of Canada. E aí, o procedimento do Medical Council, ele é totalmente diferente de WES, de IQAS, tá? O primeiro passo vai ser ali fazer um cadastro com My Physicians Apply, que é um website controlado e administrado pelo Medical Council of Canada, no qual você vai fazer ali um pagamento de uma taxa e preencher os detalhes, né, as informações com relação à sua credencial de medicina no país em que você concluiu aquele programa de estudos, né? E aí, depois que tudo isso ficou pronto, você vai poder passar para a segunda fase da aplicação, que é o Source Verification Request, né, o SVR. Esse passo, você vai ter que juntar ali alguns documentos, como por exemplo, uma Certified Photocopy do passaporte, né, tudo para confirmar a identidade. Vai ter um documento que é de confirmação da identidade, né, que ele tem que ser notarizado, né, tem que ser apresentado ali frente a um tabelião de notas ou um Notary Public. E cada um desses documentos vai ter ali um cover sheet, que o próprio cadastro lá no My Physicians Apply já vai providenciar. E também vai exigir uma cópia do diploma, né, uma cópia do diploma, mais da tradução desse diploma e a cover sheet disso, tá? Depois que tudo isso ficou pronto, vai enviar para o endereço do Source Verification. E quando o Source Verification ficar pronto, que aí vai demorar algumas semanas, né, geralmente alguns mesezinhos, coisa de 2, 3 meses para ficar pronto. Assim que ele ficar pronto, você então, com esse Source Verification completo, você vai então poder entrar de novo no seu cadastro no My Physicians Apply e solicitar o Educational Credential Assessment. E aí nesse momento você vai agora pagar a taxa do Educational Credential Assessment e o mesmo vai ficar pronto em questão ali de em média 2 semanas, tá? Então depois do Source Verification Request ter sido completado, você pede o Educational Credential Assessment, que fica pronto bem rapidinho, tá? Mas o processo todo vai demorar ali uma média de uns 4 a 5 meses. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, conseguido tirar um pouquinho mais das suas dúvidas sobre a equivalência de diploma. Então, se vocês quiserem fazer com o Will a equivalência, a gente vai deixar o link aqui embaixo, ou marca uma consulta também com ele, que ele pode tirar também essas dúvidas. Ou faz já o processo completo, que já está tudo isso incluso, e eu vou te auxiliar não só nessas questões, como também em todos os demais. Comprovação da experiência de trabalho, o preenchimento dos formulários, histórico dos últimos 10 anos, os demais documentos, tudo o que tiver envolvido. Só não a parte do inglês, do francês, que aí fica por sua conta. Mas o resto pode deixar comigo. Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.